Meus irmãos amados, estamos nesta manhã nos preparando para o nosso estudo bíblico dominical. Não é Cristo presente de Deus para o mundo? A irmã Leila está fazendo a abertura, como sempre, para abrilhantar o nosso culto dominical, uma vez que ela é a pessoa competente para isso, que é a diretora da escola bíblica. E nós outros estamos chegando e nos preparando para o nosso estudo, que nesses tempos reclusos tem sido feito de forma bem sucinta, a nível de uma curta preleção. Agradeço a Deus pelos irmãos que têm dado atenção, que têm ouvido em suas casas, e minha esperança é que tenha sido um instrumento de bênção para a vida de cada um de nós e até alcançando mais pessoas, porque alguns que não vão à igreja estão em nossos lares, eles poderão assistir conosco. Se o irmão chamar, né? É um novo desafio. Convidar a família que está na mesma casa para assistir os cultos da igreja, da manhã e da noite. Uma forma de Deus abençoando, a gente expandindo o reino de Deus. E daqui a pouco, quando voltarmos a nos reunir, possamos tê-las conosco. Vamos ouvir uma canção musical que certamente vai nos elevar. É o quarteto Átrios cantando para nós: Jesus me remiu com seu sangue. Está na linha do nosso culto desta manhã. Vamos abrir aqui a nossa lição e as notas que temos a declinar para os irmãos. Correu aqui, não é a lição de número 8, não é isso? É a lição 8. Ok, eu estava com a tela aqui com mais opções. A lição 8. Cristo presente de Deus para o mundo. O texto básico, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Os irmãos estão lendo em casa, imagino, a revista, as informações, a leitura diária que nós postamos, e com isso nós estamos dentro do pensamento da lição. Eu faço aqui uma nota introdutória. Não devemos nos esquecer que o Cristo presente de Deus para o mundo é o Deus que se humanizou, se fez homem, mas é o próprio Deus. Existe uma tendência de separar Jesus de Deus. Se não tomarmos cuidado, até entre nós, essa ideia começa a crescer. Né? Jesus é Deus, é o Deus que se humanizou. Então, quando a lição fala Jesus presente de Deus, isso traz uma ideia, né, de que Deus mandou um presente e esse presente foi Jesus. Sim e não, porque foi Ele mesmo que se humanizou, se fez homem e veio viver entre nós.
em forma humana para morrer e nos perdoar dos nossos pecados. Como nós vimos aqui esse bonito hino, Jesus me remiu com seu sangue. O ocultismo, o espiritismo, vamos dizer assim, bem claro, eles não gostam de falar no nome de Jesus, tá? Eles não gostam, porque foi no nome de Jesus e é no nome de Jesus que eles são derrotados. E quando eu falo em Jesus, eles mudam logo o discurso. Eles falam em Deus, né, como Criador, mas Deus como Salvador não cai bem para eles, porque foi onde o diabo teve sua derrota. Sempre que o irmão estiver diante de um quadro deste, tá, de possessões de demônios ou coisas semelhantes, fale no nome de Jesus, fale no sangue de Jesus, porque eles se assustam, eles estremecem. E se o irmão estiver preparado, pode até expulsar demônios, com esta expressão fundamental: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É aí que está a nossa grande arma, o sangue de Jesus e a derrota do inimigo. A lição 1 fala assim: a ira é a misericórdia de Deus, propiciação. Está na linha de dar presente para favorecer o ambiente. Era a prática dos reis na antiguidade, onde o mais fraco se aliava com o mais forte, né? Eu digo, não sei se até hoje a coisa não funciona desse jeito, mas o país mais fraco, supostamente, né, belicamente, culturalmente, então se alia aos mais fortes. Nós temos a ONU agremia quase todas as nações do mundo, mas quem tem decisão são os países de primeiro mundo, e quem sabe que aqueles que não têm muito peso de voto e muita coisa, né, não dá um presentinho, não manda, né, alguma coisa, dá para poder viver em paz, viver embaixo da sombra daquele mais forte, e aí eles vão caminhando, né? Quem sabe que até hoje a coisa não funciona assim. 2. Como reverter a ira de Deus? Ira é desviada, né? Ou a ira é desviada e não removida. Salmo 78, verso 38, o pecado tem um preço. Romanos 6, 23, o que aniquilou o pecado foi a morte de Jesus. A ira é desviada. Muito bem. E aí nós já temos o sacrifício de Jesus, né? O sacrifício de Jesus foi o presente, foi aquilo que fez com que Deus pudesse desviar sua ira para não consumir a humanidade envolvida, comprometida com o pecado. O sacrifício de Jesus. Antes era o sacrifício de animais, mas apontava para Jesus. O sacrifício de Jesus foi o presente. Eu já disse, Deus se fez homem para poder passar pela cruz, poder ser sacrificado por nós. E ali então havia o processo da salvação, desviando a ira de Deus das práticas pecaminosas. E hoje nós vivemos esse tempo em que o mundo está aplacando, desafiando a ira de Deus. Por isso que nós, como igreja, precisamos orar, precisamos pregar, viver o Evangelho e assim preparando o mundo para a volta do Senhor Jesus, que não tarda, e Deus não vai mudar o seu plano, porque Ele sabe que a humanidade iria permanecer amando e abraçando o pecado, mas nós seremos e estamos livres da ira de Deus, que somos crentes salvos por Jesus. A ideia do tabernáculo móvel, onde havia o lugar santo que ficava o povo, e o santo dos santos, onde estava o sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo. Êxodo 33, 7 e 11. O tabernáculo e o sacerdote, né? O sacerdote é Jesus. Quando Jesus bradou na cruz, o véu do templo abriu-se de alto a baixo. Acabou então
a intercessão humana do homem pelo homem para chegar a Deus. Nós pedimos orações, pedimos para que alguém ore por nós, não é? Nós fazemos isso, mas nós podemos orar, pedir a Deus, conversar com Ele e sermos respondidos, sermos abençoados. Não existe mais aquela burocracia de alguém, seu privilégio para interceder por nós a Deus, não é? Então, com o sacrifício de Cristo, nós podemos adentrar na presença do Senhor e conversar com Ele e sermos abençoados. 4. A obra de Cristo, Lucas 18:13, aqui está a oração do publicano e do fariseu, onde o publicano usa o termo ser propício, né? Ser propício. Muito interessante essa oração. É que o fariseu achava que ele que praticava boas obras, ele que era um bom dizimista, e nós nos cuidemos com isso, né? Que dava as ofertas grandes, então ele tinha todo o direito de ser abençoado, de ser perdoado, estar agradando a Deus. Mas tinha aquele crente humilde, ganhava salário mínimo, recebia uma pensãozinha pequena, né? E não tinha ofertas grandes para oferecer, mas ele era também gentio. Ele não era dos ricos da igreja, dos mandões da igreja, né? Ele era um irmão assim meio sozinho, e ele se sentia então abandonado. Mas, como ele orava com toda humildade diante do Senhor, Jesus disse que ele que foi atendido, mas aquele dono da igreja, aquele ricaço, aquele cheio de boas obras, aquele não foi atendido. Então, meus irmãos, o sacrifício de Jesus é para todo aquele que abraça a fé nele e o reconhece como Senhor e Salvador. E que nesta manhã nós sejamos abençoados com esta sucinta reflexão da Palavra de Deus, por causa da carga do nosso vídeo, que já está querendo reclamar aqui. Mais uma canção para que oremos e encerremos nosso culto desta manhã. À noite voltaremos com uma porção da Palavra de Deus sobre a família. Ok? À noite e domingo, manhã e noite, a família serão as nossas prioridades de reflexões. Como está sendo esse mês? Muito bem. Deus querido, nos abençoa nesta manhã de estudo da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, que foi exposta de forma bem resumida, mas possa nos abençoar de forma grande. Cada irmão que ouviu esta reflexão, está lendo a revista em casa, a Bíblia, orando todos os dias, abençoa a Tua igreja nesses tempos, ó Deus, que nós atravessamos. Nos prepare para o culto da noite, mais um momento de encontro com o Senhor, nos lares, com as famílias, com os Teus filhos, ó Deus, que tenha sido, que esteja sendo momentos de crescimento e edificação para a nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.